capítulo 1, versículo 16. Eu quero pensar com vocês hoje sobre a vida de um pai que teve uma experiência profunda com Deus. Essa experiência está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 41 a 56. Lemos apenas uma fração durante o culto, mas eu gostaria de que nós, nesses minutos que temos, pudéssemos pensar acerca da vida desse pai, pelo menos no que tange ao que Lucas irá deixar registrado no seu livro. Irmãos, eu fico pensando, às vezes eu tenho essa prática, de todas as vezes quando leio um texto bíblico, eu tento me imaginar nas situações vivenciadas pelos seus protagonistas. Com Jairo não foi diferente. Jairo, ele teve uma experiência envolvendo sua filha. E eu fico imaginando, ou tentando imaginar, o que deve ter passado no coração daquele homem. Jesus estava voltando de Gerasa. Ele havia ido a Gerasa, que era uma das 10 cidades que circundavam o Mar da Galileia. E lá ele iria expulsar uma legião de demônios de um homem. Muitos demônios, milhares deles, estavam presentes naquele homem. Jesus expulsa aquela legião. Os demônios então pedem a Jesus que permitisse que eles entrassem em alguns porcos que andavam pastando ali. Jesus permite. Esses porcos, eles então caem de um desfiladeiro no mar, morrem afogados. Jesus então é expulso de Gerasa. Os moradores daquela região não querem Jesus ali e pedem para que ele saia de seu território. Jesus então atravessa novamente o Mar da Galileia e volta para Cafarnaum. Lá uma multidão o aguardava. Se lá em Gerasa eles não queriam saber de Jesus, em Cafarnaum havia uma multidão aguardando por ele. Jesus então está ali no meio da multidão quando um homem, chefe da sinagoga, e este homem era Jairo, procura por Jesus. O fato de Lucas ter deixado registrado que ele era chefe da sinagoga tem toda uma importância para nós, porque os chefes de sinagoga, eles eram pessoas extremamente importantes para a religião judaica. Eles eram os responsáveis por cuidarem administrativamente da sinagoga. Eram eles, os chefes de sinagoga, que procuravam os rabinos, escolhiam os rabinos que iriam ler as escrituras e iriam explicá-las. Eles eram os responsáveis pelo bom funcionamento da sinagoga. Eram pessoas extremamente importantes para que a religião pudesse acontecer como acontecia. Por conta disso, os chefes de sinagoga tinham muito prestígio para com os judeus. Eram muito respeitados e também valorizados. Todos os chefes de sinagoga tinham uma situação financeira favorável. Eram pessoas extremamente necessárias. E Jairo era um dos chefes de sinagoga ali em Cafarnaum, por que não dizer, talvez, até da grande sinagoga de Cafarnaum. Pois bem, Jairo estava passando por um momento desesperador. Embora fosse tão valorizado, tão respeitado, tivesse tanto prestígio, tudo aquilo não fora suficiente
para que ele pudesse ter uma solução para um grande problema. E aqui eu quero que vocês entendam o porquê de eu dizer grande problema, porque naquela conjuntura tratava-se de um problema realmente grave. Jairo tinha uma filha de 12 anos que estava enferma, muito enferma, e se os irmãos me permitem, aqui eu vou apresentar algumas deduções. Ele pode sim ter gasto muito dinheiro tentando curar a filha, ele pode ter contratado muitos médicos tentando obter a cura da sua filha, ele pode ter feito tudo aquilo que estava ao seu alcance, mas tudo estava sendo inútil. A menina não melhorava, a menina piorava, e agora Jairo sabe que Jesus está voltando para Cafarnaum, e obviamente ele já conhecia o poder de Jesus, ele já sabia do que Jesus era capaz, mas eu quero crer que essa decisão de procurar Jesus não foi uma decisão fácil para Jairo, porque Jairo estava enfrentando uma guerra. Uma guerra. Todos nós enfrentamos esses momentos, e a guerra de Jairo não era uma guerra do lado de fora, era uma guerra dentro dele. Porque havia, e eu já disse isso para vocês, no entendimento do judeu, que quando alguém era acometido de algum tipo de enfermidade, ou essa enfermidade estivesse presente em alguém da família, os judeus entendiam que aquela pessoa provavelmente havia cometido um pecado gravíssimo, e estava sendo julgado pelo Senhor. Então Jairo, além de ser pai, ele também era chefe de sinagoga, ele também era o líder de uma família, ele era alguém que conhecia a lei, ele procurava cumprir a lei, e ele sabia de todas essas questões, e eu fico imaginando os conflitos internos pelos quais Jairo passava, e todo o enfrentamento dessas guerras, porque Jairo pensava o seguinte: se a minha filha morrer, o meu clã, a minha família não terá continuidade. As pessoas estão achando que eu cometi algum tipo de pecado, mas eu não cometi. Talvez até a posição de Jairo estivesse ameaçada. Ou seja, ele estava com um problema para o qual ele não havia encontrado uma solução, mas também tinha um outro dilema acontecendo no coração de Jairo. Jesus pode resolver o meu problema, mas Jesus é persona non grata entre os líderes judeus. E se eu procurar Jesus, o que eles pensarão de mim? Entende por que Lucas fez questão de colocar aqui que ele era chefe de sinagoga? Porque Jairo estava enfrentando uma guerra. O que é que eu faço? Eu vou à procura de Jesus, sendo Jesus quem é, alguém que está debaixo da desconfiança dos judeus. Ele não é benquisto na sua própria terra, ele não tem sido benquisto em lugar algum. E se eu procurá-lo, as pessoas podem pensar algo de mim, as pessoas podem me considerar um traidor, mas a minha filha está morrendo, a minha filha, ela não melhora. O que é que eu faço até que ele toma a decisão? E daí que ele era chefe de sinagoga, e daí que ele tinha prestígio, do que aquilo valia para ele, ou do que ele poderia lançar mão, sendo chefe de sinagoga, tendo dinheiro, se ele não conseguia resolver o problema da filha? Ele amava a filha mais do que todas as coisas, e ele toma a decisão: eu vou procurar Jesus, eu vou até Jesus. E é isso que o texto bíblico está dizendo aqui no versículo 41 de Lucas capítulo 8. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Eu imagino que não deve ter sido fácil para Jairo tomar essa decisão, mas ele tomou. Era uma guerra interior que ele estava travando, mas ele tomou. Naquele momento, ser chefe de sinagoga, ter prestígio, ter respeito, ter dinheiro, era algo secundário. Eu preciso resolver o problema da minha filha, eu preciso curar minha filha, e Jesus pode fazê-lo. Ele então vai até Jesus, ele se prostra, e aqui no versículo 42 está a explicação: pois tinha uma filha, olha só, uma filha única,
Olha a continuidade da família aqui sendo ameaçada. Uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Jesus estava ali sendo apertado pelas multidões. Obviamente que ele ouviu o lamento, ouviu o pedido de Jairo, e ele então foi com Jairo, ele atende o pedido de Jairo, mas acontece algo que, se os irmãos me permitem mais uma vez, foi providencial. Deus estava no controle, como sempre está, e Deus permite que algo interrompa a ida de Jesus à casa de Jairo. Uma mulher que curiosamente também por 12 anos sofria de um mal terrível. Que mal é esse? Uma hemorragia interminável. E essa mulher, ela também passava pelo mesmo dilema de Jairo, embora em situações diferentes. Porque assim como Jairo, provavelmente, por ser quem era, e por ter posses, por ter dinheiro, deve ter gastado muito desse dinheiro para tentar curar sua filha, o texto vai dizer no versículo 43, veja só: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, essa mulher estava ali, precisando de Jesus. Eu não vou me ater muito nesse milagre agora, pretendo estudá-lo pontualmente com os irmãos mais à frente, mas essa mulher estava impossibilitada por uma série de fatores. Primeiro, a lei dizia que tais mulheres eram consideradas impuras. E essas mulheres não podiam ter nenhum tipo de convívio social, elas não podiam participar da religião, elas não podiam ter contato com nenhum homem. Veja a situação dessa mulher, mas ela está ali, e o fato de ela estar ali já era arriscado, porque se ela fosse denunciada, ela poderia ter sido inclusive apedrejada. Mas ela vê Jesus, e assim como Jairo, ela também sabe do poder de Jesus, ela também está em guerra. E vendo a multidão apertando Jesus, sabendo que era impossível chegar até ele, ela então pensa o seguinte: eu, se tocar apenas na orla do manto dele, das suas vestes, eu ficarei curada. E eu fico tentando imaginar, irmãos, todo o contorcionismo, todo o malabarismo que ela deve ter feito ali para tentar chegar até Jesus. E ela não podia fazer isso, porque Jesus era um mestre. Se ela tocasse em Jesus, ela poderia tornar Jesus impuro, mas não é isso que acontece, obviamente que não. Porque na verdade não é a impureza da mulher que toca em Jesus, mas é o poder curativo de Jesus que toca a mulher. E a palavra de Deus diz que depois de ter feito isso, Jesus percebeu algo diferente. Embora estivesse sendo apertado pela multidão, ele percebeu que havia saído dele poder curativo. Quem me tocou? Pergunta Jesus. Os discípulos acham aquilo estranho. Como assim, mestre? A multidão te aperta e tu dizes quem me tocou? Tu perguntas quem me tocou? Como assim? Ele disse: alguém tocou em mim diferente. Muitos me apertaram, muitos me balançaram, me sacudiram, mas nesse momento eu percebo que alguém tocou em mim de forma diferente. Saiu o poder de mim. A mulher então, vendo que havia sido descoberta, ela fica acuada, porque ela não poderia ter feito isso. Jesus então olha para aquela mulher curada e diz: filha, tua fé te salvou. Quanto tempo durou isso? Eu não sei. 10 minutos? 15? Meia hora? Eu não sei. Se nós formos contabilizar todo o processo, o tempo que ela gastou para planejar tudo, a forma como ela deve ter feito isso, o embrenhar-se ali no meio da multidão, até que ela finalmente consegue chegar em Jesus, o toque, Jesus para, faz uma pergunta, há ali uma reação por parte daqueles que estão perto de Jesus, até que ela é descoberta, e Jesus fala com ela. Quanto tempo isso demorou? Eu não sei. E Jairo está ali esperando.
quando alguém então chega diante de Jairo e dá aquela notícia que nenhum pai na situação de Jairo gostaria de ouvir. Jairo, não incomodes mais o mestre. A tua filha morreu. Como você reagiria? O quê? Deixa eu ver se eu entendi. Eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. Procurar aquele que realmente é considerado um inimigo da religião. Eu saí da minha casa, deixei a minha filha lá, naquela fase terrível, agonizando. Vim procurar esse homem. E fiz todo um esforço, venci as minhas guerras interiores para estar aqui. Passei por cima de um amontoado de questões, para você me dizer que a minha filha morreu. Eu não sei, irmãos, de vez em quando eu percebo algumas coisas no texto bíblico, e eu não estou pecando em apresentar para vocês aquilo que eu vou apresentar agora, mas lá no versículo 50, Jesus, já ouvindo a pessoa dizer para Jairo que a filha dele havia morrido, lá no versículo 50, Jesus diz assim, Jesus ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Jairo, não fique preocupado. Jesus conhecia o coração de Jairo, e ele sabia os conflitos, as guerras que ora se formavam no seu coração. E ele está dizendo, Jairo, nesse momento eu quero que você creia. Creia somente. E a sua filha vai ser salva. Creia. Não perca a sua fé. A fé que trouxe você até aqui. A fé que fez você lutar contra toda a incredulidade. A fé que fez você vencer essas guerras. Essa fé que trouxe você até aqui. Mantenha essa fé firme. Creia somente. Eu estou no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Então Jairo, ele se fortalece nessas palavras. E ele então leva Jesus para sua casa. Mesmo tendo recebido toda aquela informação desesperadora, ele leva Jesus. Então, chegando lá, ele ouve o quê? As carpideiras chorando. Quem eram as carpideiras? Isso fazia parte daquela cultura. Eram pessoas contratadas, isso mesmo, pessoas contratadas para chorar. As famílias pagavam pessoas para que elas chorassem nos sepultamentos, nos velórios. Quando Jesus chega lá, as carpideiras já estavam chorando. Isso é estranho para nós, não é? Mas naquela cultura não, fazia-se isso. Mulheres que eram contratadas para chorar. E quando Jesus chega lá, Jesus vai encontrar essas mulheres chorando, porque isso era algo muito comum, e também muitos ligados a Jairo chorando. Veja só o versículo 51 e 52. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam. Mas aí Jesus, a própria vida em pessoa, vai dizer... aqui no versículo 52 ainda, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Deus não olha as nossas circunstâncias como nós as olhamos. Deus tem o seu jeito de olhar para as nossas mazelas, Deus tem o seu jeito de olhar para as nossas dificuldades. Não choreis, a menina não está morta, mas dorme. E o que é que acontece aqui? Do choro para o riso, e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, já ali no leito, onde jazia a menina, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Em aramaico seria, talita, cumi. Voltou-lhe o espírito.
ela imediatamente se levantou, para a surpresa dos incrédulos, para silêncio dos que riam, para a decepção das carpideiras, porque não iam receber o dinheiro, né? Provavelmente. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Por quê? Deixa eu provar para vocês que ela está viva mesmo. Deem de comer para ela. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Eu aprendi algumas coisas com esse texto, e eu quero compartilhar todo esse aprendizado com vocês. Eu tenho algumas aplicações aqui para nós. Esse texto é maravilhoso, é um texto riquíssimo, belíssimo. E providencialmente quis o Senhor que nós falássemos sobre esse texto hoje, também por ser Dia dos Pais. As guerras enfrentadas por um pai. E eu quero pensar com vocês, ponderar alguns aprendizados aqui. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que guerras fazem parte da vida. Não há privilegiados nessa questão. Jairo, José, João, Carlos, Antônio, pastor Rogério, Miller, Vitor, Roberto, irmão Aurelino, Neurisvan, irmão Valmir, Rafael, irmão Eliseu, eu, nós. Guerras fazem parte da vida. Mais cedo ou mais tarde elas acontecem. É interessante que não há na palavra de Deus nenhum texto que diga que isso não é verdade. Jesus diz uma coisa muito interessante lá em João 16:33, que pode ser colocado aqui como exemplo. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo, eu poderia trocar e dizer, no mundo tereis guerras, porque nós teremos. Seja com os nossos filhos, seja com a nossa família, seja com os nossos amigos, seja no tocante ao nosso trabalho, seja em relação a nós mesmos. Eu creio piamente, existem as guerras de fora, mas existem as guerras de dentro. Essas são as piores. Eram as guerras enfrentadas por Jairo. O que fazer? O que eu faço? Vou lá, arrisco minha reputação, arrisco minha honra, mas se a minha filha morrer, o que vai ser de mim? O meu tesouro, a minha filhota, se ela morrer, mas o que eu faço? As pessoas vão pensar o que de mim? E se eu procurar Jesus? Mas eu já tentei de tudo, eu já gastei o meu dinheiro, eu já contratei médicos, eu já fiz tudo que podia fazer, ninguém pode me ajudar, os frequentadores da sinagoga, nenhum deles pode me ajudar, o que eu faço? Era uma guerra interminável no coração. Quer saber? Quer saber? Eu vou procurar Jesus. Eu vou procurar Jesus. Não estou nem aí se eu vou perder o meu prestígio, se eu vou ser considerado um traidor. Eu não me importo. Eu vou procurar Jesus. Jairo enfrentou essa guerra. Nós também enfrentamos. Enfrentamos guerras terríveis. E eu quero pensar com vocês, dentro desta primeira aplicação, algumas guerras que Jairo travou e que nós também travamos. Primeiro, Jairo travou uma guerra da fé contra o impossível. Pense comigo, medicina ainda muito rudimentar, dando os primeiros passos. Não era uma medicina medicamentosa como temos hoje. Os medicamentos eram todos naturais à base de plantas. A expectativa de vida já era baixa. Menina doente, nenhum médico foi capaz de intervir. O diagnóstico era, vai morrer. Como morreu? Então o que é que se pode fazer numa conjuntura dessa? Nada. É impossível. E quantas vezes eu e você estamos diante do impossível? Como crentes em Cristo Jesus que somos, quantas e quantas vezes nós temos de lidar com o impossível na nossa vida? E o impossível, ele vem com tudo para tentar afetar a nossa fé. Jairo teve essa batalha dentro dele, a guerra da fé contra o impossível. A fé de Jairo é severamente testada quando ele vê sua filha à beira da morte.
Como pai, ele se encontra em um estado de desespero que o obriga a escolher entre acreditar em algo que parece impossível ou ceder ao desespero. Irmãos amados, quando vocês estiverem diante de uma situação impossível, embora muitas vezes nós não tenhamos ciência da vontade de Deus, nós não sabemos o que Deus quererá para aquela situação, mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a fortalecer a fé, para que a fé possa vencer essa guerra, porque se nós permitirmos que a incredulidade tome conta, que a frieza, que a falta de confiança tome conta, o problema não só não será resolvido, como algo muito pior pode acontecer comigo, porque eu posso afastar do Senhor, porque eu posso me frustrar com o Senhor, porque eu posso me decepcionar com Ele, e eu posso abandoná-lo, que é o pior que poderia acontecer. Quantas pessoas abandonaram o Senhor, já não estão mais com Ele, já não caminham mais com Ele, porque foram vencidas nessa batalha da fé contra o impossível falou mais alto, não aceitaram em determinadas situações a vontade de Deus, e hoje estão fora dos caminhos de Deus. É uma guerra que talvez ainda não fora travada por nós, mas provavelmente um dia pode ser. Você já esteve diante de uma situação dessa? De um lado o impossível, do outro lado uma pequena fé. Olhe para Jairo. Mas Jairo, ele travou uma outra guerra, e eu quero pensar com vocês, a guerra da humildade, da humilhação contra o orgulho e a autossuficiência. Eu sou chefe de sinagoga. Eu sou um homem respeitado. Eu tenho um nome a zelar. Eu vou procurar Jesus? Eu vou procurar Jesus? Onde fica a minha reputação? O que eles dirão de mim? O que eles pensarão a meu respeito? E se eles me virem com Jesus? E se eles verdadeiramente acharem que eu sou amigo íntimo de Jesus? E se eles virem Jesus na minha casa? Mas a minha filha está morrendo. A minha filha está morrendo. A minha posição, o meu status, de nada me vale nesse momento. Eu me humilho, eu vou até Jesus. A palavra de Deus diz uma coisa muito importante: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa reunião, quando eu levantei uma situação acerca de algumas pessoas, sobre um curso que eu queria dar para essas pessoas, para que elas pudessem se inteirar acerca de um determinado assunto. E nós estávamos conversando, alguns membros da diretoria da minha antiga igreja, alguns líderes, sobre esse curso que eu queria dar para essas pessoas, para que elas pudessem então estarem preparadas para alguns trabalhos que eu tinha para a igreja. E então um irmão, lá no meio da reunião, disse: pastor, essas coisas são muito difíceis. Esses tipos de curso não dão certo aqui. Permita-me dizer uma coisa para o pastor: eu que sou eu, tenho dificuldade de aprender essas coisas, quanto mais estes. Ele foi capaz de dizer isso. Aí eu convido vocês a observarem a vida desse irmão. É uma vida que não caminha. É uma vida sempre travada, sabe? A soberba, a autossuficiência, essa questão de achar que eu sou melhor do que todo mundo, de que eu não preciso aprender absolutamente nada, de que eu sou aquele que tem algo para oferecer, mas que dificilmente alguém terá algo para me oferecer, será sempre o motivo das suas derrotas. Se tem uma coisa que nos faz vencer, é nos humilhar diante de Deus, é fazer igual aquele publicano: Senhor,
tem compaixão de mim. Eu sou tão pecador, mas tão pecador que eu não tenho coragem nem de me aproximar. Você quer vencer suas guerras? Comece por avaliar o seu coração e perceber se dentro dele não há algum resquício de orgulho, vaidade e soberba. Você quer vencer suas guerras? Considere-se menor do que todos os outros. Humilhe-se, abaixe-se. Há uma frase de C.S. Lewis que eu gosto muito e lanço mão dela e me lembro dela em todos os momentos. C.S. Lewis disse assim: Deus tem poder para te levantar. Ajoelhe-se. Humilhe-se. Fale com o Senhor: Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não tenho condições. Senhor, eu sou inútil para essa situação. Senhor, ajuda-me. Senhor, auxilia-me. Senhor, eu não tenho condições de fazer o que eu preciso fazer. Senhor, eu não sou ninguém. Senhor, eu sou um cão morto, como disse Davi. Eu sou uma pulga. Eu sou um grão de areia ante toda essa imensidão do teu poder. Jairo, ele passou por cima da sua autossuficiência, ele passou por cima do seu orgulho, e ele foi até Jesus e se humilhou diante dele. Resultado? Vitória. Outra guerra travada por Jairo, a guerra da convicção contra a influência do ceticismo. Jairo está ali esperando. Jesus, nada de ir com ele. Ele para abençoar uma mulher que cai de paraquedas na história. Vamos Jesus, vamos Jesus. Mas Jesus está ali agora olhando para uma mulher que curiosamente também sofre 12 anos, a mesma idade de sua filha. Jairo e aquela mulher, 12 anos os ligava de alguma maneira. Jesus então gasta um tempo para acudir aquela mulher, e Jairo está ali agora. Uma guerra começa a se formar, e para acabar de completar, alguém chega e diz: sua filha morreu. Jairo poderia ter, de alguma forma, pronunciado palavras produto do desespero do seu coração, que verdadeiramente mostrasse a sua incredulidade. Mas Jairo não fala nada, e Jesus desafia Jairo: mantenha a sua convicção de que eu posso resolver o seu problema. Não permita que o ceticismo, que a incredulidade de muitos, e essa incredulidade, ela está realmente presente no coração, não só daquele que foi dar a notícia, mas daqueles que estavam lá, chorando, e quando Jesus diz: ela não morreu, ela está dormindo, o riso foi generalizado, as pessoas riram, as pessoas esqueceram a dor de Jairo, a dor da mãe, da menina, esqueceram a dor daqueles familiares, e começaram a rir, dominados pela incredulidade, pelo ceticismo, por corações endurecidos. Mas ali estava Jairo, convicto: não importa se eu ouvir uma mensagem tão aterradora, eu continuo crendo que esse homem pode mudar toda e qualquer circunstância. Bendito seja o seu nome. E ali está Jesus, respondendo às convicções de Jairo. Então nós precisamos muitas vezes travar essa guerra no nosso coração. A guerra da convicção contra a influência da incredulidade, a influência do ceticismo, e de vez em quando Satanás quer jogar essas sementes no nosso coração e quer nos fazer acreditar que nada irá acontecer. Eu creio, irmãos, eu creio em Deus, com um sim ou com um não, mas eu creio, porque eu vejo o agir de Deus em tudo. Deus não deixa de trabalhar. Jesus Cristo disse semana passada: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Ele está trabalhando. Quando Ele nos diz sim, quando Ele nos diz não, eu tenho essa convicção no meu coração. Eu creio. Aqui está um homem travando uma guerra. Continuo convencido de que ele pode? Continuo aqui ou desisto?
joga a toalha, entrego-me à tristeza, ao choro e ao desespero, ou continuo crendo? Ele continuou crendo e foi recompensado por isso. Mas eu também vejo uma outra guerra sendo travada aqui, a guerra da fé contra a cultura do fatalismo. Irmãos, eu não sou adepto de pregações motivacionais. Eu não sou adepto de simplesmente apresentar prédicas que têm como objetivo inflar o ego do meu auditório. Absolutamente não é essa a minha intenção. Mas, irmãos, nós precisamos realmente entender que há muitas pessoas com as quais nos relacionamos e diante das quais estamos, que são vencidas pela cultura do fatalismo. Em outras palavras, pessoas que são completamente dominadas e encharcadas pelo pessimismo. E como é difícil conviver com pessoas assim. Pessoas que o tempo todo dizem para você, não vai dar certo. Pare com isso. É perda de tempo. Dizem que um vendedor de sapatos, pastor Rogério, de uma determinada fábrica de sapatos, foi enviado para uma região da Índia, para criar lá uma filial daquela empresa de sapatos. Ele então foi para aquela região, observou, porque muitos indianos andam descalços, literalmente descalços. E ele então, observando tudo aquilo, vendo tudo aquilo, ele imediatamente ligou para a empresa lá na América do Norte. Por favor, é perda de tempo, é perda de dinheiro. Nós vamos falir aqui. Aqui ninguém usa sapatos. Que loucura é essa? Vocês me enviaram para cá para quê? Não é possível, vocês perderam o juízo. Perda de tempo, eu poderia estar fazendo coisa melhor. Pegou o avião e voltou para a América do Norte. Ele foi demitido. Tempos depois, a empresa manda outro representante para o mesmo local. Ele então olha aquilo, olha de um lado, passeia pela cidade, visita algumas cidades vizinhas, e depois de uma semana, ele liga para a empresa. Gente, demorou, o mercado aqui é propício, vamos montar a empresa aqui já o mês que vem, ninguém aqui usa sapatos, eu vejo aqui milhares de potenciais compradores para os sapatos. Ele então foi promovido. Por quê? Porque ele não foi vencido pela cultura do fatalismo. Embora muitos talvez passaram a acreditar que não era viável enviar alguém para vender sapatos para uma região da Índia, ele disse, pelo contrário, o mercado aqui é propício. Entende? Quando Jesus chega na casa de Jairo, o que é que ele vê lá? Cultura do fatalismo. Ela está morta. Ô Jairo, vem aqui, deixa eu te abraçar, meu filho. Jesus está lá. Eu fico imaginando a cena. Permitam-me aqui apresentar algumas conjecturas. Não vou falar nenhuma heresia para os irmãos. Ô Jairo, deixa eu te dar um abraço. Que Deus abençoe você, que Deus conforte seu coração. Sua esposa, ela era tão nova. Jairo. Como vai ser agora, Jairo? E Jesus, parem com isso. Parem com isso. Quem disse que ela está morta? Ela apenas dorme. Todo mundo rindo dele. Cultura do fatalismo dominou geral. Aí Jesus simplesmente pega Pedro, Tiago e João, que era o seu grupo seleto, ali um grupo dentro do grupo. A missão deles seria diferente. Vem comigo, Pedro, Tiago, João, Jairo, sua esposa, venham comigo. Vocês fiquem aqui fora. Vocês que são dominados pela cultura do fatalismo, vocês fiquem aqui fora. Vocês não verão a glória de Deus.
venham comigo. Talita, Talita, cumi. A menina se levanta. Louvado e glorificado seja o nome daquele que é infinitamente mais poderoso do que a cultura do fatalismo. Se nós cremos em Jesus Cristo, se Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, não há lugar para fatalismos no nosso coração. Não pode haver. Há uma frase que diz assim: o nosso grande problema é que tornamos os nossos problemas grandes demais. Vocês concordam? O nosso grande problema é que tornamos os nossos problemas grandes demais. E aí, caminhando para o final, por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que é que nós muitas vezes somos vencidos pela cultura do fatalismo? Por que nós fazemos coro às vozes daqueles que dizem: não tem jeito, é impossível, não vai dar certo? É porque, infelizmente, irmãos, nós estamos perdendo uma outra guerra. E aqui eu termino. A guerra da visão humana contra a visão divina. Eu disse para vocês mais cedo, eu vejo muitas vezes as coisas com os olhos humanos e não vejo com os olhos de Deus. As pessoas olharam para aquela menina, provavelmente coberta com um lençol, choro para lá, choro para cá. Coitado dessa família, coitada dessa família, coitado de Jairo. O que vai ser de Jairo? E agora? Menina tão nova, 12 anos, tinha a vida toda pela frente. Visão humana. Mas Jesus diz: ela não está morta, ela está dormindo. Visão divina. Aí eu me lembro de Isaías 55:8. Versículo este, do qual muitas vezes eu me esqueço. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Eu posso dizer uma coisa para vocês? E aqui eu quero apresentar o meia culpa. Eu quero, como o pastor Arlécio disse, fazer um desabafo para vocês. Eu já passei, e de vez em quando passo, por essa situação de ver as coisas apenas por uma ótica humana. E quando isso acontece, eu confesso para vocês que um pouco dessa chama no coração diminui de intensidade. Porque eu estou olhando a situação puramente pela ótica humana. E eu falo, realmente é muito difícil. É muito complicado. Ontem nós estivemos no treinamento lá em Carmo do Cajuru. Muitas pessoas, muitos irmãos. Foi algo maravilhoso que nós vivenciamos ali. E nós estivemos então falando das dificuldades que cada grupo que está hoje fazendo parte das programações evangelísticas da PIB, não é? Cada grupo deste tem suas dificuldades. Nós estivemos ontem diante de cada uma dessas dificuldades. E se nós olharmos essas dificuldades apenas com a visão humana, sabe o que vai acontecer? Nós vamos desistir. Porque seja no abrigo, seja na comunidade Pérolas, seja no abrigo Maria Paola, seja no centro socioeducativo, seja no São Roque, meus amados irmãos, cada uma destas frentes possui as suas dificuldades e os seus desafios. E eu tenho duas coisas para fazer. Ou eu olho isso com a ótica humana e paro, porque para mim é impossível entender que determinadas vidas mudarão e que determinadas vidas passarão por uma transformação, estão debaixo de um estigma de sofrimento, onde todos os dias são a mesma coisa. Ou eu peço a Deus que tenha misericórdia e me dê a visão dele, porque a visão de Deus é mais alta. E quando eu olho as coisas com a visão de Deus, eu persevero, porque eu acredito que alguma coisa vai acontecer. Há uma frase de Alexander McLaren, ele diz: fé
é a visão do olho interior. Eu preciso pedir ao Senhor que me ajude nas minhas guerras, porque de vez em quando elas acontecem dentro do meu coração. De vez em quando eu percebo que eu estou travando uma guerra da fé contra o impossível. De vez em quando eu percebo que eu preciso me humilhar mais, porque a distância entre o joelho no chão ou o olhar altivo é muito tênue. O tempo todo nós precisamos lutar contra a vaidade de achar que nós somos alguma coisa, sabendo que nós não somos, para que nós nos tornemos totalmente dependentes de Deus naquilo que vamos fazer. De vez em quando eu preciso lutar, eu preciso enfrentar a influência do ceticismo, e eu peço a Deus, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, não permita que eu me torne um crente incrédulo. Sabia que existe crentes incrédulos? Parece uma incongruência, mas não é. Cuidado para você não ser um crente incrédulo, um crente que não acredita, um crente que não trabalha, que não arregaça as mangas, porque no fundo, há alguma coisa dizendo para você que não vai dar certo, que não vai acontecer, que aquilo não vai vingar, e você muitas vezes é dominado pelo ceticismo que está lado a lado com a sua fé. Cuidado, irmãos, para que nós não sejamos crentes incrédulos. Cuidado para que nós não sejamos vencidos pelo fatalismo das pessoas que sempre querem nos desestimular e nos fazer desanimar. Cuidado, irmãos, para que a nossa visão não seja puramente humana. Se a nossa visão for puramente humana, os nossos projetos não darão certo. A minha oração é que, assim como Jairo, todos nós sejamos capazes de vencer as nossas guerras. Há alguma guerra acontecendo dentro de você nesse momento? Existe alguma guerra acontecendo no seu coração? Você entende que talvez uma parte aqui ou outra falou com você? Eu quero dizer uma coisa para você. Nosso Deus sabe. O nosso Deus sabe. E Ele está disposto a nos ajudar para que nós possamos vencer as nossas guerras, assim como Jairo venceu. Jairo venceu as guerras. Louvado seja Deus. A filha continuou viva. Não sei qual foi o resultado do fato de ele ter procurado Jesus, não sei. Mas o fato é que o amor da vida de Jairo levantou daquela cama. A família de Jairo agora tinha a filha de volta, e a promessa da continuidade da linhagem de Jairo estava garantida. Eu quero crer que Jairo venceu essa guerra, um soldado vitorioso, mas o grande responsável por isso foi o Senhor. Você está enfrentando alguma guerra na sua família, no seu casamento, uma guerra em relação aos seus filhos, uma guerra em relação à sua vida profissional, uma guerra com você mesmo? Saiba de uma coisa: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos orar? Deus, somos soldados em guerra, guerras e guerras e guerras que muitas vezes são travadas no nosso coração. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos vencer todos os inimigos que se levantam contra nós. Ó Deus de Israel, nós te pedimos que nos dê condições de crer